Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que vai te interessar bastante. Algumas pessoas falam de Inquisição Protestante e falam que nós cometemos um pecado grandioso contra a Igreja Católica e que os protestantes são isso e são aquilo. Aí tem uma olavopata, né, que comentou nos comentários de um vídeo meu em que eu falo sobre a olavopatia. A olavopatia é a doença de algumas pessoas de querer provar que o Olavo tem razão, né? A doença de querer provar que ele tem razão em tudo, quando na verdade ele sempre diz, ou será um, ou será três, ou será coluna do meio, ou seja, ele vai acertar sempre. Então ele sempre tem razão, porque ele sempre dá três opções, né? Ou será isso, ou será aquilo, ou nenhuma das duas coisas. Então é óbvio que a pessoa vai sempre acertar. Mas é interessante que esses olavopatas, eles querem que a gente peça desculpas pela Inquisição, como se os evangélicos fossem os culpados da Inquisição. E dizem com isso que nós negamos a nossa própria história. Ora, isso obviamente é um absurdo sem tamanho. É claro que os católicos atuais não têm culpa nenhuma da Inquisição, certo? Os católicos atuais não têm culpa nenhuma da Inquisição, mas existe um grupo de católicos que é exatamente igual aos comunistas, que pretende tomar domínio do mundo, colocando a Igreja Católica como tutora da política mundial, ou seja, a Grande Babilônia. Então esse grupo de católicos específico, chefiado atualmente por Olavo de Carvalho e outros dos seus asseclas, esse grupo de católicos quer reinventar a história. Quer dizer que não houve Inquisição Católica para que eles possam se justificar perante a opinião pública quando forem acusados disso. Eles querem desmentir uma verdade, né? Tornar uma mentira, melhor dizendo, uma verdade, para com isso não serem atacados pela própria verdade. Dizem defender a verdade, mas negam a verdade. Quando o verdadeiro católico, um bom católico, um católico que seja honesto, ele simplesmente admitiria, houve Inquisição sim, houve este erro sim, mas há um arrependimento, inclusive o Papa João Paulo II manifestou isso. Houve um arrependimento e não há mais problema em relação a isso. É seguir a bola para frente, procurar melhorar, procurar seguir as escrituras. Bom, é interessante que essa olavopata que fez o comentário, ela disse que eu não falo sobre coisas da história. Claro, eu não sou historiador, sou teólogo, vou falar de história para quê? Tão atento, né? Mas olha só o que ela diz para falar sobre o saque de Roma de 1524, sobre o livro dos judeus e suas mentiras de Martinho Lutero, de também 1500 e alguma coisa, invocação dos ideais protestantes no julgamento de Nuremberg, isso já foi mais recente, século XX, né? Mas invocar ideais, qualquer um evoca em qualquer julgamento, isso não tem referência nenhuma, isso é totalmente ridículo dizer um negócio desse, né? Fale sobre a perseguição dos anabatistas, já falei aqui, eu sou batista, somos oriundos dos anabatistas que foram perseguidos pelos presbiterianos e por outros grupos também desse tipo, mas hoje somos amigos, coladinhos com os presbiterianos, então não temos problema nenhum com isso. O que o presbiteriano fez no passado é problema dele, o que o católico fez no passado é problema dele, mas o presbiteriano não nega o seu passado, ao passo que os olavetes, os olavopatas, querem negar o passado para poder garantir o seu poder sobre a elite do Brasil, especialmente, né? E é interessante que esse sujeito ainda, essa pessoa, continua ainda falando sobre o rei Cristiano da Dinamarca, também lá pelos idos de 1500. Continua falando ainda também sobre as bruxas de Salem em 1630, um pouco 1692 mais ou menos, um pouco mais à frente. E continua ainda falando sobre as perseguições a exemplares da Bíblia de Menetlin. Bom, Bíblia de Menetlin. Ora, se a Bíblia de Menetlin, segundo essa pessoa, prova que Lutero fez adulterações na Bíblia Sagrada, então a Bíblia Sagrada Católica também está adulterada, porque se você for comparar os livros canônicos que temos em uma e outra Bíblia, são exatamente a mesma coisa, tá? Então é totalmente ridícula essa afirmação. Falar sobre o debate de Lutero com Johann Meyer von Eck
E o que fez depois de perder o debate? Ele fez também 1.500. Olha só, presta atenção. Não vou nem discutir o que ele fez. Foi 1.500, 1.500 e pouco, né? Fale sobre esse relato dos suicídios dos reformadores. Esse aqui realmente eu não sei do que ela está falando. Depois comenta aí, diz o que é esse suicídio de reformadores. E fale sobre o genocídio promovido por Calvino, que se autodenominava o Papa de Genebra, também 1.500. Olha só, estou reforçando para você 1.500, para você prestar atenção numa coisa. E sobre Miguel Servet Grisa, que foi julgado por Calvino em pessoa e condenado à fogueira, também 1.500, né? Então ela traz a única coisa que ela faz aqui é tratar de 1.500, o século ali que é 16, né? Século 16 e iniciozinho do século 17, né? 1600 até 1692. Quando ela trata desse período histórico, ela trata do surgimento da Reforma. No surgimento da Reforma, há uma coisa fundamental que devemos considerar aí. Calvino e Lutero, eles tinham formação católica. Calvino e Lutero tinham formação católica, estava surgindo a Reforma. A Reforma não estava consolidada. Portanto, muitas práticas da Reforma, nesse período de mais ou menos 100 anos, foram cópias de procedimentos católicos utilizados. Simplesmente isso. Então, você dizer para mim que houve uma Inquisição protestante, que aliás foi muito menor do que a católica, obviamente, que durou desde 1200, durou quase 400 anos por aí. Então, 300, vamos chutar por alto. Então, você querer comparar o comportamento de Calvino e Lutero com o comportamento que os evangélicos têm hoje é ridículo. Ridículo, porque Calvino e Lutero, eles eram sujeitos com educação católica, eles eram, em essência, culturalmente, Calvino e Lutero eram católicos. O maior problema que você pode encontrar aí, então, né, Calvino e Lutero eram católicos, então ele tomava atitudes coerentes com a cultura da onde eles vinham. A cultura de onde eles vinham previa perseguições, linchamentos, queimar pessoas em público e coisas desse tipo. Era uma cultura católica, então eles estavam agindo de acordo com a sua cultura. Mas isso foi mudando gradativamente. Outra coisa que pode ser, a única coisa que pode ter alguma relevância é a questão das bruxas de Salem, né? Que os piedosos, né? Aqueles, como que se diz, puritanos americanos, condenaram várias bruxas. Vi uma moça da África que contou para outras moças uma história de voodoo, né? E essas moças depois tiveram alucinações à noite e foram consideradas como que enfeitiçadas, né? E houve um erro ali, esse julgamento, né? E esse juiz que condenou confirmou que ele errou. Diferente das inquisições católicas, que dizem que o Papa é infalível, né? Bem diferente. Então ele confirmou que ele errou. Mas como nós podemos entender isso? Isso também tem ligação com o século anterior, na faixa dos 1500, né? 1500, 1630 e por aí vai. Esse grupo dos puritanos, ele foi muito perseguido na Inglaterra, porque o rei Henrique VIII começou uma reforma, entre aspas, mas era praticamente uma reforma pela metade, uma reforma incompleta. Ele pegou praticamente conceitos da Igreja Católica e simplesmente apropriou para a Igreja Anglicana. E o que acontece? Surgiu um grupo de pessoas, naquele período, que queria uma reforma completa, uma reforma pura, né? Uma reforma pura, por isso eram puritanos, e não uma reforma misturada, como tinha sido de Henrique VIII. Só que depois da morte de Henrique VIII, teve uma sucessão de reis e rainhas que perseguiram os puritanos. Outro não, mas teve uma sucessão que perseguiu radicalmente os puritanos, expulsando-os da terra e matando. Ou seja, os puritanos vinham de uma cultura onde existia a ameaça de ser perseguido, porque era uma ameaça normal, era a cultura católica daquele século, certo? Aquele século tinha uma cultura católica de perseguir, matar, torturar e coisas desse tipo. Então os puritanos, quando vão para a Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, e se deparam com esse problema das bruxas de Salem, eles realmente veem
que existe ali eles realmente veem um problema e entendem com os olhos do que eles foram treinados para ver. Eles foram treinados com os olhos dos inquisidores católicos, né? A prática católica que já tinha sido radicada na Europa toda por muitos anos. Então eles veem com aqueles olhos e eles reagem da forma que eles estavam acostumados a agir. Então entendemos aí que tudo isso, todas essas reações iniciais, são uma transição do catolicismo para o protestantismo, ou melhor, para a reforma. A reforma ela não deu da noite para o dia, ela foi gradual. Você não pode esperar que a reforma foi no dia que Lutero pregou as 95 teses lá na sua igreja. Não foi. A reforma ela foi gradual. Inclusive Lutero ele foi se reformando aos poucos. Você vai encontrar em vários momentos que Lutero admite que estava errado em algumas coisas, né? E Calvino também. Então você vem para uma história dessa e percebe que foi gradual, mas você chega em 1775, mais ou menos, né? Acho que foi a independência dos Estados Unidos. A partir dali, você vê uma outra realidade. Você vê uma realidade onde os direitos são valorizados das pessoas, onde as pessoas são valorizadas e coisas que nós hoje queremos imitar. Por quê? São o protestantismo já amadurecido. Não é mais aquele misto de protestantismo com catolicismo, não. É uma reforma completa. Então, quando você vê a declaração lá da independência americana, a Constituição americana, tudo aquilo ali é influenciado pela reforma completa e não pela reforma passageira, transicional. Esses puritanos foram uma transição também nesse sentido. Então, nesse período de transição, você pode encontrar realmente algumas imitações, inclusive de Calvino e de Lutero, mas imitações do ponto de vista do comportamento daqueles séculos, que era um comportamento católico. Mas ao passo que você vai encontrar 1794 e até em 1800 a Inquisição em Portugal, onde as pessoas matavam as pessoas, e vai encontrar também outros casos parecidos, inclusive no início do século XX, aqui no Brasil, contra evangélicos. Então não se engane, existe uma coisa que existe, o fluxo temporal, e nesse fluxo temporal existiam coisas que eram praticadas, eram coisas aceitas naquele fluxo temporal. Por exemplo, quando você lê a Bíblia Sagrada e você pega textos do Antigo Testamento que mandam literalmente matar, e você pega o Novo Testamento e parece que se contradiz, não estão se contradizendo, eles são fluxos temporais diferentes. O povo do Antigo Testamento era um tipo de uma tribos, povo nômade, meio que desarticulado, que não podia entender os valores do cristianismo completo. Deus, quando criou a lei de Moisés, ela foi uma transição, uma preparação para o Novo Testamento. A mesma coisa quando a Igreja Católica se corrompe, lá pelos anos 1000 em diante, né, quando ela se corrompe, e precisa haver uma reforma, né? Essa reforma ela é gradual, porque há corrupção e surge Lutero e Calvino, propõem as primeiras ideias e essa reforma ela é gradual. Então você chega a um determinado ponto, lá por 1700, onde isso deixa de ocorrer, muitas dessas coisas deixam de ocorrer em países de orientação protestante. Então é interessante que as pessoas acusam a reforma protestante de Inquisição protestante, mas só acusam na época em que vigorava o pensamento católico de punição. Então não vale a pena, né? Claro que você que é católico talvez esteja ficando escandalizado, mas eu não estou falando aqui, vou repetir, dos bons católicos, daquelas pessoas que não estão interessadas em poder, em controle mundial, como esses olavopatas estão. Eu estou falando dos católicos que estão preocupados somente em poder. Aliás, o Olavo de Carvalho já disse que política é poder, é busca de poder, não é outra coisa. Mas para nós cristãos, política é bem viver em sociedade com as outras pessoas, ter um plano de vida que permita você bem viver na sociedade com as outras pessoas, mesmo que elas não sejam cristãs. Isso que é política. E cristianismo, irmandade cristã, é para os cristãos na igreja, que tem algo mais íntimo, mais singular. Então não estou falando de você que é católico e que não é esse olavopata maluco, estou falando dos olavopatas malucos, os olavetes malucos.
Então não se ofenda se você não faz parte desse grupo. Pelo contrário, corrija esse grupo. Corrija esse grupo para que eles não continuem difamando os evangélicos, porque na sede de poder deles, eles sabem que existe o grupo dos evangélicos que influencia muito na política nacional por ter muito voto, e o voto dos evangélicos é importante. Então eles precisam descaracterizar os evangélicos, precisam difamar os evangélicos, exatamente como o procedimento da subversão comunista. Estão fazendo exatamente isso com os evangélicos e estão propondo já que a Igreja Católica seja o tutor de um governo mundial. Preste atenção nisso. Querem que a Igreja Católica seja a tutora de um governo mundial e estão negando a Inquisição para fingirem que ela não existiu, para não serem criticados, porque os comunistas no Brasil perderam não porque argumentos de Olavo de Carvalho, não, pelos fatos comprovados, históricos inclusive, que foram apontados sobre esses comunistas. E Olavo de Carvalho sabe disso, sabe que os argumentos dele não foram suficientes, ele sabe que os fatos foram determinantes, por isso ele quer acabar com o fato da Inquisição, para que ele não seja atacado posteriormente nos seus pecados contra a humanidade por causa disso, tá bem? E vamos pensar o seguinte: olavopatas são sinônimo de nazista, tá bom? São bem parecidos com os nazistas, cuidado com isso. Eles se fazem de coitadinhos, assim como os nazistas se fizeram, e inclusive acusaram aqui, esse livro aqui que ela botou aqui, que é o livro sobre judeus e suas mentiras de Lutero. Lutero falou contra os judeus porque todo católico falava contra os judeus, era a cultura da época, né? E inclusive os fundadores dos Estados Unidos, né, que nós vemos aí esses princípios mais bem elaborados da reforma, eles são a favor dos judeus, favoráveis aos judeus, completamente favoráveis. Ao passo que essa ojeriza aos judeus que tem um ranço católico, ela durou até 1965, mais ou menos. Ou seja, tem menos de 51 ou 52 anos que parou essa ojeriza. Então não venham se dizer como os defensores dos judeus, tá? Porque inclusive até nas rezas e no credo entrava lá judeus pervertidos ou coisa parecida assim. Então cuidado com isso, cuidado com o que você ouve, porque essas coisas estão sendo profanadas para que você acredite em verdades meramente políticas, falsas verdades, na verdade, meramente políticas. E essas falsas verdades políticas querem levar você a se submeter a um ponto de vista doutrinário que não é um ponto de vista cristão. Que Deus o abençoe rica e abundantemente, e se você ficou ofendido, não tem problema, mas eu também fico ofendido com várias coisas que falam, e por isso eu estou falando aqui, né? Ficar ofendido faz parte das coisas, mas analise, veja bem o que eu disse, e não vá simplesmente escrevendo em caixa alta, como os olavopatas fazem, né? Que Deus o abençoe rica e abundantemente.